Olha, em entrevista a correspondentes internacionais nesta terça-feira, o presidente Lula classificou como matança a operação realizada na semana passada no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Além disso, o presidente da República também recomendou a abertura de investigação sobre o caso. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue fazer essa investigação, porque a decisão do juiz era uma ordem de prisão, não tinha uma ordem de matança, e houve a matança. Sabe, eu acho que é importante a gente verificar em que condições ela se deu. Lula também classificou a operação como desastrosa. Para o presidente, do ponto de vista da quantidade de mortes, as pessoas podem considerar um sucesso. Mas do ponto de vista da ação do Estado, eu acho que ela foi desastrosa, fala do presidente Lula. Essa é a primeira fala do petista em entrevista sobre o assunto, em entrevista, né? E o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, reagiu a essa declaração de Lula. Em um vídeo divulgado no perfil do Instagram, Caiado afirmou que o comentário do petista é a verdadeira face dele e destacou que o enfrentamento ao crime organizado será referência nas eleições de 2026. Vamos ver. Tinha uma ordem de matança e houve a matança. Tá vendo? Agora ficou claro. Essa é a verdadeira face do Lula. Ou seja, o Lula agora quer criminalizar a polícia do Rio de Janeiro. É assim, gente. Eu nunca me enganei. Se você quiser ficar do lado do crime, fique com Lula e com Maduro. Se você quiser ficar do lado do bem, fique conosco, aqueles que realmente sabem combater a criminalidade, levar o Estado ao crescimento e dar liberdade para as pessoas. Esse é o divisor de águas. A eleição está aí. Quem é que o Brasil deseja? Viver aquela situação comandada pelo narcotráfico ou viver com independência? É isso aí que será a referência para 2026. A dúvida que fica é, para a gente contextualizar o assunto, depois dessa operação lá no Rio de Janeiro, uma posição oficial do governo federal veio, se eu não me engano, umas 24 horas depois, né? Um dia depois ou um pouco mais, na realidade. E veio através de uma nota, porque após a polêmica do presidente ter falado que o traficante era vítima do usuário, existiu uma conversa de como é que é agora que o presidente vai se posicionar. Então veio uma nota, né? Não criticando dessa forma que o presidente Lula essa ação, não foi criticando, né? A visão do governo é uma e do presidente Lula é outro, porque oficialmente a declaração foi diferente da fala do presidente. O que você achou? Mariana, a gente precisa entender o que está em jogo aí. Eu acho que o Caiado ele traz a chave, né? Esse é um debate que ele está sendo permeado pela política, pela eleição de 2026, tá? Por quê? Porque todas as pesquisas eleitorais, e quando eles vão fazer o levantamento dos assuntos, das pautas, a segurança pública aparece como uma pauta prioritária em todos os grupos. Ela está ali entre em torno de 67% da maior preocupação da população brasileira hoje. Então, veja, quem hoje é presidenciável, de fato, em condições de disputar, como Lula, como Tarcísio, por exemplo, todos eles tiveram uma cautela na fala, esperaram a poeira sentar um pouco para ver quais seriam as posições que seriam tomadas. Caiado e outros governadores se manifestaram de imediato, manifestaram apoio ao Cláudio Castro, inclusive correram para se reunir. Então, olha, vamos pensar no movimento do Tarcísio para o telespectador entender melhor. Tarcísio não se pronunciou, fez uma fala muito genérica, assim como a do governo também, não compareceu à reunião dos governadores e agora que ele vem tomando algumas posições. Isso é para quê? Ele participou de forma remota dessa reunião, né? Mas ele ficou mais afastado, ele não deu muitas caras. Você pode ver que ele não foi a estrela dessa reunião. Não. Quem aparece nisso é o próprio Cláudio Castro, Caiado, os governadores aqui do Centro-Oeste. Por quê? Porque isso é tático, porque eles precisam fazer essa leitura de campo para entender como que essa pauta vai chegar em 2026, porque essa pauta ainda está em disputa. E aí tem algumas coisas, por exemplo, da fala do Lula e essa mudança de tom está muito alinhada com o noticiário geral. Chamar de matança é fato. Morreram mais de 120 pessoas, inclusive policiais morreram na operação. Quando morre esse tanto de gente, mesmo que fosse galinha, a gente poderia falar de matança, né? Então, assim, essa fala é correta. Chamar de desastrosa também está alinhada com a opinião dos especialistas em segurança pública, inclusive da própria PM.
Em que sentido? Que ele aponta o seguinte, olha, você mata 100 hoje, eles são soldados do tráfico. Amanhã tem outro 100 no lugar dele. Não ocupou a favela, não teve um plano de desmobilização, não sufocou o financiamento, não sufocou a entrada de armas, não sufocou a entrada de drogas. Tanto é assim que poucos dias depois, e já com a repercussão, o próprio governo do Rio anunciou que para dezembro apresentaria um plano para a ocupação dessas áreas. E a ida do STF também no Rio de Janeiro vai muito nesse sentido de ter ocupação. Então, qual que é a crítica? É da efetividade. Você vai lá, ok, tudo bem, você tira essas pessoas de circulação, isso é importante, seja via prisão ou se eles resistem à prisão a partir da morte dessas pessoas. Você tira essas pessoas de circulação e isso é importante. Mas isso resolve o problema? Ou isso poderia ser tratado de uma forma mais inteligente, mesmo que o resultado fosse o mesmo, ou seja, ou até que matasse mais pessoas, mas que desocupasse aquela área e tirasse aquela população do controle do tráfico? Então, acho que a gente precisa, acho que esse vai ser o grande debate. Vai ter uma parte da direita que vai se aproveitar de um debate mais rasteiro, ou seja, querer associar a morte como solução à questão da criminalidade, enquanto a esquerda não vai tentar, pelo menos num primeiro momento, uma criminalização da polícia, mas fala, olha, o Estado tem que ter critérios para agir, tentando estabelecer um critério mínimo civilizacional. O que tiver de ser responsabilizado vai ser responsabilizado, o que não tiver vai ser lamentado, obviamente, na posição de governo, mas vai apontar essa linha de uma maior racionalidade. Inclusive, as falas do próprio Ministério de Direitos Humanos, que geralmente costuma fazer falas mais políticas nesse sentido, foi nesse sentido. Uma fala da ministra pública, ela falou, lamentou a morte dos policiais e falou, olha, a gente precisa asfixiar o crime, a gente precisa agir com inteligência, até para poupar a vida dos policiais. Então, está tendo uma modulação de discurso em todos os campos. Agora, o que acontece que eu percebi, por exemplo, e até puxando esse assunto e emendando, é que o presidente, na realidade, na fala dele foi diferente da nota e a fala dele foi bem simplista, achei. Não foi essa análise que ele fez. Porque, por exemplo, ele fez, o mandado era de prisão e não de matança. É lógico que era um mandado de prisão, eram vários, centenas de mandados de prisão. Mas, a partir do momento que você entra numa comunidade, os presos não vão se render. Ninguém ali vai se render para ser preso. Pode prender. Não vai. A gente está no morro, no Rio de Janeiro. Então, eu acho que essa fala dele vem isso. Emendando, eu já antes de passar para a Amanda, queria a sua análise, porque você começou falando a respeito dessa questão eleitoral. E justamente por isso que me chama a atenção ele ir de encontro à maioria da população que tem esse tema como caro e principalmente as pessoas que são de comunidade, a pesquisa mostrou essa semana, que as próprias pessoas da comunidade aprovaram a operação. 87%. Então não foi meio impopular essa fala dele, você não acha não? Não. Mariana, eu acho que você tem razão em apontar esse simplismo da fala do Lula, mas veja, pessoas muito carismáticas como o Lula, como o próprio Bolsonaro, por exemplo, eles falam para as massas, eles falam para as pessoas. Então, ele vai ter uma simplificação e ele vai falar de forma que a sua fala seja entendível, seja captada da melhor forma possível para a população. Obviamente, um juiz não vai expedir um mandato de matança, até porque não há pena de morte no Brasil e, se houvesse, ela não seria aplicada por um policial em campo. Sim. Né? Isso é fato. Mas eles fazem esse tipo de fala para que fique entendível, que fique cognoscível. Porque, veja, é muito mais fácil ele falar há uma ordem de prisão e não de matança do que ele fazer toda a explicação jurídica por trás de por que você deveria priorizar a prisão e só num segundo momento, ou se houver uma ameaça à integridade física dos policiais, por exemplo, que teria que haver esse tipo de situação. Nesse tipo de coisa, eles se enrolam, mas eles são líderes muito populares por causa disso. Então, veja o caso do Bolsonaro, por exemplo. Às vezes, fazer uma fala na pandemia, ele não estava necessariamente fazendo um ataque às vítimas, até porque isso seria irracional do ponto de vista eleitoral. Mas ele tentava traduzir essa fala para que isso fosse captado pela maior parte da população possível. A gente está falando de um país que tem baixos índices de educação, então vai ter essas simplificações de fala mesmo. Eu acho que a fala do Lula ela não é uma fala ruim do ponto de vista eleitoral, porque, veja, uma coisa é você falar de apoio
as ações. Então, de fato, teve um apoio de 80%, 82%, 88%, 87% dentro das comunidades. Só que esse não foi o único número das pesquisas. Quando você vai pegar os números da pesquisa sobre a morte, você apoia que essas pessoas tivessem sido mortas e tal, aí você vai ter uma mudança de números. Você vai ter 55% da população falando que não e 45% falando que sim. Então, veja, às vezes a gente tem que tomar cuidado com pesquisa, tá? Às vezes a gente pega um número solto e não entende qual é a pergunta que foi feita. A população apoia esse tipo de ação? Apoia, inclusive a própria esquerda tem se posicionado nesse sentido. Agora, a matança apoia? Aí já há uma divisão. E nessa divisão, a maior parte da população é contra a matança. Mas eu acredito que qualquer pessoa que você, pelo menos uma pessoa racional, que você for perguntar a respeito de ser a favor de matar, eu acho que a maioria não é a favor de matar. Inclusive, a gente estava falando, por exemplo, o pessoal falando, viu o Luciano Huck, né, no programa dele, falando assim, são mais de 100 mães daqueles bandidos que estão chorando. E isso é extremamente ruim, triste, é muito triste mesmo, porque aquelas mães realmente não planejaram aquilo para os seus filhos. Foram os filhos que escolheram esse caminho, né? E é muito triste ver que essas famílias estão chorando. É triste mesmo. Não dá para a gente falar, eu prefiro que elas chorem. Não tem como você preferir uma coisa ou outra, né? O sofrimento de um ou de outro. Então, vamos ver mais um dado da pesquisa, por exemplo, que é para conectar com essa fala do Luciano Huck. Quando você vai pegar os homens e as mulheres, mais de 80% dos homens apoiam a ação, inclusive com a mortandade. Quando você vai pegar entre as mulheres, esse número se inverte. Por quê? Porque, e aí a gente entende qual que é a fala do Luciano Huck. Porque quem é mãe, mesmo que o filho está errado, você já foi na CPP? Na casa de prisão provisória? Você já viu que lá tem um presídio masculino e um feminino. Sim. Você não vê fila no presídio feminino para visita, mas no presídio masculino está assim de mulher. Você não vê homem visitando. Então, assim, ele está dialogando com o quê? Com sentimento, com sentido. E as mulheres, elas têm essa capacidade de se colocar no lugar da outra e falar, cara, por mais que o filho seja errado, por mais que o filho seja um vagabundo, por mais que ele seja criminoso, seja isso, seja aquilo, ele é meu filho. Amanda, são várias coisas para a gente analisar, mas principalmente o discurso, que o Gustavo tem uma outra opinião, mas eu acho que vai muito de encontro ao que a população está pensando, né? Com certeza, Mariana. E pensar do ponto de vista de discurso, até se a gente for considerar, eu concordo em muito do que o Gustavo colocou aqui, se a gente for considerar a questão da simplicidade da linguagem, eu acho que torna isso até pior. Porque é interessante a gente lembrar que dentro das comunidades a pesquisa chegou até 87% de aprovação. Fora das comunidades, no cenário estadual geral, cai. Ou seja, a própria comunidade, aquelas pessoas que são vítimas do tráfico, que são vítimas de narcotraficantes, que são vítimas oprimidas por aqueles bandidos criminosos, essas pessoas apoiam a medida da polícia. É claro que vai ter a variação, normalmente a mulher tem uma tendência maior à compaixão, correto, então pode ser que caia sim, mas ainda assim, o número de pessoas que aprovam o que o Lula chamou de matança é maioria. Quer dizer que a gente defende? Claro que não, a gente não quer que as pessoas sejam mortas, que elas precisem passar por isso, e principalmente os policiais. E a gente não viu nenhuma nota do governo lamentando, né? Então, assim, eu considero que é ainda pior eu considerar pegar o fato de que a população, às vezes é a população média, que não é a população tão esclarecida politicamente, mas que entende ali o que sofre na pele, que não tem direito de ir e vir, porque o seu dinheiro é controlado, que tem que pagar imposto, não imposto de conta, de luz, tudo isso que a gente está acostumado, Mariana, mas imposto para o traficante. Teve uma pessoa assassinada no estado do Ceará porque não pagou imposto para o traficante, tá? Também do Comando Vermelho lá no estado do Ceará. Teve uma mulher também, no Comando Vermelho também do estado do Ceará, que foi assassinada porque se recusou, a pedido do tráfico de drogas, das facções criminosas, de envenenar policiais, tá? Então, é muito grave que a gente despreze isso do ponto de vista de, é uma fala mais simplista, porque quando é o Lula, a gente sempre tem a tendência de tentar passar um pano. Tadinha, ele falou uma coisa assim indevida, ele falou num tom jocoso, né? Eu já vi muitos jornalistas, infelizmente, falarem dessa forma. Mas sabe o que não é jocoso? As pessoas que têm que acordar de manhã, ou às vezes estão indo trabalhar, têm que ficar abaixando no ônibus porque está tendo troca de tiro. Né? A gente ainda é obrigado a ver a especialista em segurança pública que está ideologicamente alinhado com esse governo, falar que o policial tem que subir o morro para ser abatido, igual aconteceu com o fuzil, utilizando pedra. Vai brincar de pedra, papel, fuzil e a pedra vence o fuzil? Isso não existe. Aí o presidente da República, a maior autoridade, que ficou muito claro naquela entrevista anterior lá entre o Ricardo Lewandowski e o representante da Polícia Federal, me fugiu o nome dele, que olha,
simplesmente não houve manifestação, o governo não nos apoiou. Quem disse isso foi o governo do Rio de Janeiro. Ou seja, além de não apoiar, além de ter todas as informações que nós tivemos, por exemplo, a apreensão de fuzis, de munições lá, se não me engano, da Venezuela, da Colômbia, aí vem o Lula, que é apoiado, é amigo dessas pessoas, um presidente lá, o Gustavo Petro, que chama narcotraficantes de trabalhadores, Lula falar que traficantes são vítimas dos usuários, e aí chamar a operação policial, do meu ponto de vista, exitosa. A gente lamenta que mães tenham chorado e principalmente que policiais tenham perdido suas vidas, mas para ir o presidente da República, isso é uma coisa simplista, é matança. Agora a gente está tendo lá uma ação para tentar caçar as facções criminosas, para tentar, Mariana, ter inteligência para derrubar o tráfico, para chegar nos peixes grandes. Não, para tentar tirar o mandato do governador que teve a medida lá de combater criminoso, coisa que esse governo não tem capacidade de fazer. Inclusive, ontem o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, foi convidado para estar lá na CREDEM, na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, e mais uma vez não compareceu. Por quê? Será que ele não queria falar, não queria explicar o porquê que Lula está colocando sob sigilo os números crescentes de fugitivos das prisões do Brasil, ou as supostas ligações que o próprio Carvajal, ex-chefe de organização policial, do Exército lá, de Hugo Chávez na Venezuela, que acusou Lula de ter envolvimento com o narcotráfico internacional. Será por que o Lewandowski não foi? Por que a gente não está querendo falar sobre isso? A gente não quer chegar de fato nos responsáveis? Tá. Então, a gente precisa analisar isso aí. Isso não é discurso simplista, não. É um discurso desrespeitoso com quem sofre na mão de bandido. Daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre esse assunto aqui.